E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão. Palmeiras 3, Vasco 0, galera. Verdão consegue mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro e chega a 52 pontos. Verdão assume a segunda colocação do campeonato. Destaque para Flaco Lopes, que marcou 2 gols, e Vitor Roque, que marcou 1, galera. Essa dupla aí que vem fazendo bastante gols aí no campeonato, está bastante entrosada aí, galera, e fazendo bastante gols para o nosso Verdão. Tô deixando aqui para vocês o Sport Center com tudo aí sobre esta partida. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Flaco Lopes, mas no segundo gol ele tem um escorregão e o corte mal feito pelo Hugo Moura, né? Os dois primeiros gols com falhas defensivas do Vasco, mas não tem nada a ver com o Palmeiras, foi extremamente eficiente, foram só 4 finalizações no primeiro, todas no alvo, 3 gols marcados. De um time que funcionou perfeitamente diante de um Vasco que vinha num bom momento, até a gente falava ontem, né, dos 7 jogos de invencibilidade, algo que não acontecia desde o estadual, dá para falar que era o melhor momento do Vasco na temporada, e assim, tirando algumas chances que o Everton foi muito bem na reta final, quando o jogo já estava resolvido, até Flaco Lopes e Vitor Roque já sendo poupados, o Palmeiras teve o jogo totalmente sob controle. Sim. Acho que um aspecto interessante do jogo, que eu achei bem legal, foi o Rafael Veiga. Jogando aberto pelo lado direito, trazendo muito por dentro. O Vasco teve muita dificuldade em encaixar essa marcação, ele trazia muito Puma para dentro, teve muita liberdade, participa ativamente de um dos gols, tanto que sai aplaudido pela torcida. O Andréas jogando mais recuado na vaga do Lucas Evangelista, acho que isso também acabou sendo um aspecto importante dessa vitória merecidíssima do Palmeiras, e a dupla, mais uma vez, né, sendo sempre espetacular. Ancelotti não convocou ninguém do Palmeiras para a seleção brasileira. Vamos ver se o Scaloni não leva de novo o Flaco Lopes. Então os números aí, ó, da dupla Flaco Roque, né, pro lado do Vitor Roque. Um gol nesse jogo contra o Vasco, né? Não deu nenhuma assistência, finalizações 2, chances criadas 1, ações na área rival 4. Do lado do Flaco, 2 gols, 1 assistência, 4 finalizações, 2 chances criadas e 6 ações na área rival. Gol do Vitor Roque após a assistência do Flaco Lopes. E é impressionante como essa dupla tem impactado mesmo, né, esse time do Palmeiras, André. Realmente, poucas equipes têm conseguido conter esses 2 jogadores desde que na Libertadores, se não me engano, né, o Abel lançou mão deles pela primeira vez, talvez eu esteja enganado. Acho que foi no segundo tempo contra o Ceará. Ceará e depois sim, logo depois ali da Copa do Brasil. Havia uma questão em relação à ausência do Evangelista e o que o Abel faria. Me parece que a solução que ele encontrou, que pode não servir apenas para esse jogo, né, infelizmente é uma lesão séria, de colocar o Andréas na vaga do Evangelista, o Veiga, entre aspas, fazendo um pouco do que o Andréas faria com posse. E pelo que eu pude acompanhar do jogo, o Vasco não teve a menor condição defensiva de lidar com 4 jogadores, com o Felipe Anderson, com o Veiga e os 2 da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Assim, uma dificuldade tremenda, mesmo considerando erros individuais, né, do zagueiro do Vasco, que o Dom que citou agora, que não jogava fazia muito tempo, em coisa de 30 e poucos minutos, o jogo estava resolvido. Depois disso, o Palmeiras estrategicamente ofereceu a posse de bola para o Vasco, era o que o Vasco queria, mas uma coisa é ter a bola, outra coisa é machucar o seu adversário com ela. Isso só foi acontecer no segundo tempo, porque o jogo ficou um pouco mais aberto. Os goleiros foram bem nessas 2 situações, tanto o goleiro do Vasco quanto o goleiro do Palmeiras. E, digamos assim, considerando o momento do Vasco, decantado, acho que corretamente, como o melhor trecho da temporada vascaína, né, com essa sequência de boas atuações, em especial do ponto de vista defensivo, hoje o que o Vasco apresentou, não só no primeiro tempo, mas na primeira meia hora de jogo, meio que desmonta essa ideia de que é uma equipe se encontrando defensivamente, o que é muito importante para o Vasco conseguir o principal objetivo dele, que é se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras não precisou atuar num nível superior ao que nós temos visto habitualmente para fazer 3 gols no Vasco praticamente sem oposição. E isso é preocupante, isso é sério para a sequência do Vasco no campeonato.
Vocês já até pontuaram, né? Para esse jogo, acho que era interessante observar como que o Abel ia organizar ali o meio sem o Lucas Evangelista, que um cara que chegou, levou um tempo até se adaptar, mas depois encaixou e era peça desse encaixe desse meio do Palmeiras. Ele puxa o Andréas e coloca o Veiga voltando também depois de um período fora. E eu acho que fica bem claro essa tentativa também do Abel de trazer o Veiga, que um dia ele já teve também, né? Então, de fazer esse ajuste ali e de hoje ter funcionado. O Andréas no lugar do Evangelista e o Veiga ali também. Acho que para o Abel isso é uma boa notícia aí nessa sequência de temporada. Sim. Assim, você pensar em um descarte do Veiga não seria inteligente e seria desrespeitoso com a história dele dentro do Palmeiras, a meu ver. Então, de fato, é um cara que perdeu espaço e acho que de forma justa, pela concorrência, pelo momento em que ele não vivia a sua melhor fase e ainda não vive, acho que num Palmeiras titular ainda não teria. Mas descartá-lo, pensar que ele não pode readquirir um melhor momento, readquirir o grande futebol que já teve, para mim, como eu falei, não acho que é inteligente e nem justo com a história dentro, até pelo nível de comprometimento desse jogador, que a gente sabe o quanto que é um cara extremamente dedicado, determinado, e ele ainda pode ser muito importante. Acho que o aplauso do torcedor é muito, não só reconhecendo a história dele, mas reconhecendo o bom jogo que ele fez. Ele foi uma peça importante dentro dessa dinâmica, até o André falando dessa questão do Vasco com a dificuldade de marcar, né? O Puma muitas vezes como lateral esquerdo, tendo uma sequência, até uma sequência positiva, mas hoje teve muita dificuldade para fazer esse combate ao Veiga, mas também não acho que é uma situação agora, o Lucas Evangelista saiu com a lesão, infelizmente. Esse é o novo time do Palmeiras. Para mim, a única certeza que eu tenho é que o André está nesse time. Dentro da dinâmica de qual adversário ele vai pegar, você pode fazer uma dupla com Aníbal e com M. Martínez, por exemplo, e tendo o Andréas na posição que ele já jogava, ou dessa forma. A única certeza assim, que eu tenho do Palmeiras do Abel em relação a isso é que o Andréas é dono da posição agora nessa equipe, seja com Veiga, seja com outro jogador. Quer complementar? É isso aí. É isso aí. Então vamos ouvir personagens lá no Allianz Parque, depois dessa vitória do Palmeiras para cima do Vasco. É a reação daquilo que é uma equipa grande a um resultado negativo. Não era o resultado que nós queríamos, já falámos muito nisso. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte por várias circunstâncias, não só uma, foram várias. Mas era isso que eu esperava dos meus jogadores. Eu já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre. Temos, com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse, não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera. Não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário, e nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Mesmo quem entrou nestes últimos minutos não aproveitou tanto o jogo, porque os de trás começaram a passar só para trás, né? O médio passava para o zagueiro para o lateral para o goleiro, e nós temos que continuar a jogar para a frente, a continuar a ser fiéis aos nossos princípios, mas contente com aquilo que foi o empenho, o desempenho, o esforço e a atitude competitiva da nossa equipa. Eu tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni. Disse inclusive antes do jogo que para mim é um dos melhores treinadores brasileiros, é meu colega de profissão. Eu sei quanto difícil é, mas o meu foco não é comentar, porque o que ele disse, esse não é o meu foco, é uma opinião dele, e a opinião é opinião, como eu te disse. Respeito e admiro muito, e sei o quão difícil é ser profissional nesta profissão. Vou continuar focado só numa coisa, é melhorar a minha equipa, a melhorar os meus jogadores para que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o meu foco. Depois, as opiniões, cada um tem a sua. A gente lembra o quanto foi difícil no começo da temporada, nossos jogos em casa, a gente
né, vinha ali questionando que não vence em casa, e hoje a gente vem de boas sequências de jogos dentro de casa e com boas vitórias e principalmente com boa performance, né? Acho que vencer com boa performance realmente mostra a força da equipe, a força do nosso estádio, a força do nosso torcedor, e é para isso que a gente joga, para vencer e vencer jogando bem. Mas falar que o Palmeiras só dá chutão e ninguém falar do campo, daquilo que a gente jogou naquele domingo, acho que é uma falta de respeito com os atletas jogar naquele campo. E, de fato, era o que tinha para fazer naquele momento, porque o campo não oferecia condição de jogar, não oferecia condição de sair jogando, não oferecia condição de correr risco, né? Às vezes de uma bola ali atrás, de alguém roubar uma bola e acabar acontecendo o gol. Mas, bom, isso aí é passado para a gente sabe do que a gente vem fazendo, sabe como é o Palmeiras. Ninguém vence tantos anos seguidos, dando só chutão, jogando só dessa forma. Então, acho que é olhar dessa forma. Acho que a performance, os números, a história, ela fala por si só. Então a gente vai seguir trabalhando para alcançar nossos objetivos, que é sempre procurar vencer. E quando não vence, a gente sabe que sempre tem os questionamentos. É muito importante para nós ser os primeiros a convertir aqui em casa. Isso nos dá uma certa tranquilidade. Temos conseguido isso nos últimos jogos e temos conseguido marcar bastantes gols. Temos uma dupla de ataque que está muito bem nesse momento maravilhoso deles. Esperemos que continuem assim para o bem deles e do Palmeiras mesmo, e continuar por esse caminho, que é o caminho que vai levar a conquistar títulos, com certeza. Falou sobre a posição. Eu ainda estou na dúvida. Eu acho que ele está escondendo o jogo, porque hoje ele coloca o Andrés na posição ali de segundo volante, que, como ele falou, é a posição dele. Mas o Andrés está jogando muito bem de camisa 10, Ivan. Então fica meio complicado mexer no cara que estava jogando bem. Hoje foi um jogo mais tranquilo para o Palmeiras. Mas os próximos? Eu acho que ele vai manter o Andrés ali mesmo. De 8 mesmo? Eu acho que ele mantém ali o Andrés de 8. Mas está jogando muita bola, né? Como o Andrés parece que já está no Palmeiras há anos. Chegou, vestiu a camisa e sem peso nenhum, sem nenhuma preocupação, sobrando, marcando gols, dando assistência. Tem um jogador que se encaixou muito bem. Eu acho que o Abel... e o Abel sabe gerir elenco como ninguém. Ele pode ter os defeitos, ele pode falar, mas ele sabe, ele é um baita de um gestor de grupo. Hoje ele começou com um time quase ideal, a notícia boa, né? O Piquerez tinha lesionado, tinha sentido dores diante do Bahia, mas conseguiu jogar normalmente hoje. Como eu falei, ele colocou o Andreas, mas substituiu pelo Alan. Essa pode ser uma opção. O Ivan, ontem o Gustavinho estava aqui no programa, ele falou sobre a possibilidade do Alan fazer não essa dupla, mas jogar um pouquinho à frente do Aníbal. Quem sabe foi um teste já. E aí hoje ele surpreende e coloca o Veiga com o Felipe Anderson. E depois ele troca, coloca o Sousa, coloca o Facundo, coloca o Maurício. E o Bruno Rodrigues, que também voltou de lesão, estava um tempão afastado. Voltou de lesão esses dias e parece que o Abel conta com ele. O Veiga me surpreendeu no time titular. Renasceu o Veiga novamente? Eu acho que o Veiga nunca deixou de ter qualidade, né? Ele sofreu com lesão, ele teve alguns altos e baixos, perdeu pênalti em final de campeonato. Tudo isso, né, é contexto. Mas é um jogador que, indiscutivelmente, ainda é um dos melhores jogadores da posição no futebol brasileiro. E aí, acho que ao contrário de alguns times aqui do futebol brasileiro, e aí, citando um exemplo aqui rápido, o Garro, por exemplo. O Garro é muito importante para o Corinthians, porque o Corinthians não tem muitas opções. Agora tá achando o bidon. Sim. Mas o Corinthians não vence, por exemplo, não tem uma sequência de vitórias como o Palmeiras tem sem o Veiga. O Palmeiras não precisava do Veiga, mas o Veiga é ali uma cerejinha no bolo. E aí, quando ele volta a jogar e volta a jogar bem, o torcedor lembra o quanto ele é importante, entendeu? Eu acho que ele nunca deixou de ser importante. Eu acho que ele, como o Abel tem essa... Você olha, né, as substituições que o Abel faz. O Maurício é bom jogador, o Facundo chega, entra, resolve. O Alan agora chegando também. Então, assim, ele tem, né, o Sousa que chegou recentemente, mas também já entrou, já fez gols. Então, é um elenco que o Palmeiras pode girar e não cai muito a qualidade, né? Então, assim, às vezes, claro que você pode... A volta do Bruno, por exemplo, ali entrando no lugar do Vitor Roque, depois de um período parado, é para dar uma sequência, é para dar uma motivação também para o jogador, você vai contar com ele. Mas ter elenco faz toda a diferença no futebol brasileiro. E o Palmeiras tem, né? Tem elenco, o Vasco anda sofrendo. Vamos colocar as mudanças que o Diniz fez, porque teve uma que não foi nada agradável. O Lucas Oliveira saiu para a entrada do Matheus Carvalho.
Pubita Rodrigues ainda está jogando na esquerda, mas não é o titular ideal do Fernando Diniz. E lá na frente, Andrés Gomes entrou no lugar do Nuno Moreira e o David, famoso DVD, entrou no lugar do Verratti. O Verratti saiu muito chateado do campo, chutou o banco de reservas. Não sei se era chateação com o Fernando Diniz ou com a sua partida, mas a verdade é que o Verratti não tem brilhado como brilhou em 2024. Apesar de ser um cara que sabe fazer gols, mas não tem repetido a mesma, não tem performado como em 2024. E é difícil para o treinador. Às vezes uma atitude dessa, como você falou, a gente não sabe se ele saiu chutando ali o banco de reservas por ele, por ter consciência de que não foi bem, ou pela substituição, quando ele entendia que estava bem no jogo. Isso aí só ele para dizer. Mas o treinador tem que tomar decisões, né? E muitas vezes o jogador não aceita, mas faz parte do negócio. Então, são elencos muito distintos, né? O elenco do Palmeiras para o elenco do Vasco. O Vasco tem limitações, né? Como o Corinthians tem limitações, como o Internacional tem limitações, e vários times têm. Aliás, eu acho que quem não tem limitação de elenco é Flamengo e Palmeiras. Os demais, todos sofrem um pouco. A gente tem agora, o Palmeiras assume a vice-liderança, mesmo com um jogo a menos comparando ao Cruzeiro. Tem 52 pontos o Palmeiras, tem 50 o Cruzeiro e tem 54 o Flamengo. O Palmeiras vai dar uma secadinha no Flamengo, mas é complicado, porque o Flamengo tem um duelo importante contra o Cruzeiro, mas no fim de semana o Palmeiras tem um reencontro com o São Paulo, que não vive um bom momento. E apesar de ser um clássico, pode ser a possibilidade do Palmeiras garantir mais 3 pontos. É clássico, mas a tendência é que o Palmeiras passe pelo São Paulo com facilidade. Mesmo no Morumbi? Mesmo no Morumbi. Eu acho que o São Paulo vive um momento muito ruim. São Paulo acho que não marca gols há 4 ou 5 jogos, se eu não estou enganado. Nem gols o São Paulo tem conseguido marcar. Derrotas em casa, eliminação em casa, derrota para o Ceará, eliminação na Libertadores. Sim. Então, assim, vive um momento muito ruim o Crespo. E também tem uma série de problemas, uma série de desfalques, jogadores machucados, está tendo dificuldade em armar a equipe. Então, assim, em tese, o Palmeiras passa com facilidade mesmo jogando no Morumbi. Aconteceu mais um jogo e foi lá na Ilha do Retiro. O Fluminense chegou a abrir a vantagem no placar 2 vezes, mas nos acréscimos o Lanterna Sport conseguiu o empate 2-2. Foi quase igual ao Corinthians, já estava quase terminando o jogo. O Sport foi lá e marcou o 2-2. Mais um pontinho dentro de casa pro Sport, hein? Claro que acho que não vai se livrar do rebaixamento. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.